Na novela Mania de Você, Fátima percebe comportamentos suspeitos de Lady Isis e suas máscaras caem. Porém, um acontecimento inesperado dará início a uma série de eventos que colocam em risco a própria vida de Berta e das pessoas ao seu redor. A nova assistente de Berta começa a notar inconsistências nas atitudes de Lady, especialmente relacionadas ao casamento de Berta e Sirley, e inicia suas investigações. O comportamento evasivo de Isis, incluindo ligações secretas e um envelope enigmático, reforça as desconfianças de Fátima. A milionária, encorajada por Fátima, decide esclarecer a verdade sobre o neto, gerando tensão e desespero entre Lady e Isis. O resultado do DNA e a descoberta de um plano no escritório de Berta colocam Lady Isis contra a parede, levando a uma última tentativa de salvar suas mentiras. A primeira fagulha de desconfiança surge de algo aparentemente banal. Fátima, com sua atenção aos mínimos detalhes, percebe um comportamento peculiar de Lady na mansão. Sempre solícita, mas com uma inquietação mal disfarçada, a empregada começa a demonstrar um interesse que vai além do esperado nos assuntos pessoais de Berta e Sirley. Tudo se intensifica durante uma conversa casual no salão principal. Então Dona Berta: já pensou na decoração para o casamento com o Sirley? Lady pergunta, tentando parecer entusiasmada, mas desviando os olhos ao final da frase. Berta, despreocupada, sorri. A Lady: ainda nem decidi. Acho que Sirley gosta de algo mais clássico. Nesse momento, Fátima, posicionada discretamente ao lado da patroa, nota um leve tremor nas mãos de Lady. Não será a primeira vez que ela demonstra nervosismo ao ouvir sobre o casamento. Fátima, que começa a conectar os pontos, se questiona: por que Lady estaria tão incomodada com um assunto que não deveria lhe dizer respeito? Dias depois, enquanto organiza o armário de Berta, Fátima encontra algo que reforça sua inquietação: um par de luvas bordadas com o monograma de uma família desconhecida. Embora pareçam um simples objeto esquecido, Fátima terá a sensação de que pertencem a alguém com segredos a esconder. Essas luvas são suas, Dona Berta? Ela pergunta casualmente. Não, nunca vi isso antes. Talvez seja da Lady ou da Isis. Sabe como elas vivem pegando coisas antigas, responde a milionária, sem perceber a tempestade que começa a se formar. Será durante uma conversa com Sirley que a suspeita de Fátima ganha forma. Ela comenta sobre a tensão de Lady sempre que o casamento é mencionado. É como se ela estivesse com medo de algo. Não sei explicar, mas parece que guarda algum segredo. As palavras dele ecoaram na mente de Fátima como uma peça essencial do quebra-cabeça. Ela decide prestar ainda mais atenção aos passos de Lady, certa de que algo grande está prestes a ser revelado. E será ao cruzar olhares com Isis, que observa de longe a cena no jardim, que Fátima sente pela primeira vez que Lady pode não estar sozinha nessa trama obscura. A presença de Isis na mansão, sempre envolta em uma aura de mistério, começa a chamar ainda mais a atenção de Fátima. Apesar de seu comportamento ser mais reservado do que o de Lady, sua postura será enigmática demais para passar despercebida. Fátima percebe que Isis evita conversas prolongadas e faz questão de desaparecer de cena quando o assunto for o casamento ou a nova fase da vida de Berta. Um episódio específico acende o alerta de Fátima. Durante um jantar formal, Berta menciona casualmente sua intenção de revisar os registros da família. Pensei em organizar os documentos antigos, talvez até chamar um genealogista para completar a árvore genealógica. O que acham? Berta diz, enquanto corta um pedaço de carne. O som metálico do garfo de Isis caindo no prato será tão marcante quanto sua expressão de pânico. Ela força um sorriso enquanto se abaixa para pegar o talher. Que interessante, Dona Berta. Árvores genealógicas sempre revelam coisas fascinantes, não é? Fátima, que está servindo vinho naquele momento, nota que as mãos de Isis tremem levemente ao segurarem o copo. Algo na reação dela será muito diferente do que se esperaria de alguém desinteressado no assunto. Nos dias seguintes, Fátima começa a observar Isis com mais atenção. Repara que sempre que Berta sai para compromissos,
Isis usa o telefone por longos períodos, falando baixo e demonstrando sinais claros de preocupação. Durante uma dessas ligações, Fátima entra na sala a pretexto de limpar uma estante e ouve um fragmento da conversa. Não posso falar disso agora não, ela ainda não sabe. Sim, está tudo sob controle. Por enquanto. Isis desliga abruptamente ao notar a presença de Fátima, forçando uma expressão de indiferença. Precisa de algo, Fátima? Pergunta Isis, com um tom levemente afiado. Não, só vim terminar de organizar as coisas aqui, responde Fátima, fingindo distração, mas anotando mentalmente cada detalhe da cena. A desconfiança de Fátima cresce ainda mais quando certa manhã, ela percebe que Isis guarda um envelope misterioso no cofre de Berta. Agindo com cautela, Fátima consegue ver o remetente do envelope antes que ele desapareça, Advocacia Romano e Filhos. Por que Isis está lidando com advogados sem que Dona Berta saiba? Ela se pergunta, começando a montar um quebra-cabeça que parece mais sombrio a cada peça encaixada. E será na noite seguinte, durante um jantar silencioso e tenso, que Fátima decide compartilhar suas suspeitas com Berta. Ao mesmo tempo, Lady, observando tudo do outro lado da mesa, parece inquieta, como se sentisse que sua rede de mentiras estivesse prestes a se enredar ainda mais. As suspeitas de Fátima e Berta alcançarão seu ponto de ebulição quando a milionária, já inquieta com os indícios apresentados pela assistente, decide confrontar Lady Isis sobre os detalhes que não se encaixam em suas histórias. Porém, ao invés de respostas convincentes, Berta recebe apenas evasivas e reações carregadas de tensão, o que a leva a tomar uma atitude decisiva. Chega! Eu não vou mais viver com essa dúvida pairando sobre a minha cabeça, Berta declara com firmeza, sua voz ecoando pelo salão principal da mansão. Eu vou exigir um teste de DNA de Tomás. É a única maneira de saber a verdade. Isis, que até então tenta manter a compostura, perde o controle por um breve momento. Dona Berta, isso é um absurdo. Depois de tudo que eu fiz por essa família, agora a senhora desconfia de mim. Não é desconfiança, Isis, é prudência, retruca Berta, mantendo o olhar firme. E se você não tem nada a esconder, não há razão para recusar. Nos dias seguintes, a atmosfera da mansão fica carregada de nervosismo. Fátima, com sua presença discreta, observa cada movimento de Lady Isis. Será impossível ignorar as conversas sussurradas e os olhares trocados entre elas, como se ambas estivessem desesperadas para encontrar uma saída. Se ela fizer esse teste, tudo vai por água abaixo. Isis sussurra para Lady, no meio da madrugada, enquanto pensam que ninguém as ouve. Eu sei. Mas e o que você quer que eu faça? Roube o material? Suborne o laboratório? Isis responde, quase gritando, mas tentando controlar a voz. Fátima, que está acordada no corredor próximo, ouve o suficiente para confirmar que as duas estão tramando algo. Ela corre para o quarto de Berta e bate na porta com urgência. Dona Berta, eu acho que Lady Isis estão tentando impedir o teste de alguma forma, dirá Fátima, com a respiração acelerada. Deixe que elas tentem, responde Berta, levantando-se da cama com uma expressão resoluta. Se acham que podem me enganar, estão muito enganadas. Quando o dia do teste chegar, a tensão será palpável. Tomás, alheio ao turbilhão ao seu redor, parece confuso, mas obedece às instruções para a coleta do material genético. E será durante o aguardo pelo resultado que as coisas começarão a se desenrolar de forma ainda mais imprevisível. Fátima percebe que Lady Isis estão tramando algo grande, talvez uma fuga ou até uma sabotagem de última hora. Naquela mesma noite, um acontecimento inesperado dará início a uma série de eventos que colocam em risco a própria vida de Berta e das pessoas ao seu redor. A mansão está mergulhada em silêncio quando o resultado do teste de DNA finalmente chegar. Berta, acompanhada por Fátima, abre o envelope com as mãos trêmulas, como se cada linha daquele documento pudesse mudar o curso de sua vida. Mas antes que pudesse sequer ler o conteúdo, Lady e Isis entram na sala, ambas com expressões que alternam entre desespero e desafio.
Dona Berta, eu preciso falar com a senhora, agora. Lady dirá, sua voz embargada, mas carregada de urgência. Berta levanta os olhos do papel ainda fechado e fixa seu olhar nas duas. Vocês têm algo a dizer antes que eu leia isso? É tudo um mal-entendido. Não precisamos disso para provar nossa lealdade. Isis intervém, forçando um tom calmo, mas falhando miseravelmente ao esconder a aflição em seu rosto. Fátima, de pé ao lado de Berta, cruza os braços. Se é apenas um mal-entendido, por que o nervosismo? Não seria mais fácil deixar a verdade aparecer? Lady e Isis se entreolham, como duas náufragas tentando se salvar no meio de uma tempestade. Nós fizemos tudo isso por amor, Dona Berta. Por amor à senhora, à sua família, Isis começa a justificar, mas será interrompida pelo gesto decidido de Berta ao abrir o envelope. Antes que Berta pudesse anunciar o resultado, um som de algo quebrando ecoa pela mansão. O que foi isso? Pergunta Fátima, já em alerta. Nesse momento, as duas farsantes trocam um olhar alarmado, e Lady, tentando disfarçar, responde com nervosismo, deve ter sido vento, ou talvez o Tomás tenha deixado cair alguma coisa. Fátima não acredita em uma palavra e decide investigar. Enquanto caminha pelos corredores, ouve passos apressados no andar de cima. Sobe com cuidado, percebendo que algo estava fora do lugar. Quando chegar ao escritório de Berta, verá um cofre ligeiramente entreaberto e um maço de papéis jogados no chão. Elas já começaram a agir. Não vão parar até conseguirem o que querem, murmura Fátima para si mesma. Ao retornar à sala principal, Fátima conta o que viu para Berta, que mantém a calma e demonstra firmeza. Chegou a hora de desmascarar essas duas de uma vez por todas. Lady e Isis, percebendo que seu plano começa a desmoronar, farão sua última tentativa. Dona Berta, por favor, ouça o nosso lado antes de tomar qualquer decisão. Isis implora, mas será interrompida por Berta, que finalmente anuncia o resultado do teste. Vocês duas foram longe demais, e agora não tem mais como voltar atrás. Nesse momento, a tensão na sala se transforma em um turbilhão de emoções. Lady e Isis farão uma jogada desesperada para tentar salvar a farsa, mas algo inesperado acontece, mudando completamente o rumo dos acontecimentos. Viola abraça sua vilania. Ela arma para separar Mavi e Luma. Viola cria um plano cruel para fazer Luma flagrar Mavi em uma traição, iniciando sua vingança. Rodnes a confronta e rompe com Viola. Indignado com as atitudes da chefe, Rodnes decide cortar laços, alertando que sua vingança está saindo de controle. Marcel tenta trazer Viola de volta à razão. O pai de Viola reprova suas ações, afirmando que ela está se tornando uma pessoa irreconhecível. Viola perde aliados e se isola. Rodnes e Marcel se afastam, deixando Viola cada vez mais sozinha em sua jornada de vingança. Viola se convence de que sua vingança é necessária. Apesar dos avisos, Viola afirma que já cruzou a linha e não há mais volta. O retorno de Rodnes no clímax. Rodnes reaparece no restaurante, trazendo uma mensagem que promete um desfecho decisivo para Viola. O relógio da trama avançou 1 ano, mas o tempo não trouxe alívio para Viola. Pelo contrário, cada dia parece ter alimentado uma chama perigosa dentro dela. A chefe de cozinha, antes admirada pela força diante das adversidades, deixou para trás a imagem de heroína e mergulhou em um abismo de ressentimento. O público, que até então torcia por sua superação, agora testemunha seu coração ser dominado pela vingança. Chega de bancar a boazinha Rodnes, desabafa ela, enquanto joga um pano de prato sobre a bancada da cozinha com força, seus olhos ardendo de determinação. Eles precisam sentir o que eu senti. Ninguém pisa em mim e sai ileso. Viola não se contenta em ferir, ela quer destruir. Sua obsessão por Luma e Mavi, impulsionada por uma mistura de mágoa e ciúmes, começa a moldar cada uma de suas ações. Mesmo em momentos simples como o preparo de uma nova receita, sua mente está fervilhando com planos sombrios.
Sabe o que é engraçado? Ela comenta, quase rindo para si mesma. Eles acham que têm o controle, mas sou eu quem mexe as peças desse jogo. Os gestos que antes traziam conforto, cortar, mexer, temperar, agora parecem golpes certeiros em sua estratégia de vingança. A cozinha se tornou um teatro onde ela ensaia seus discursos internos, afiando sua raiva como uma faca. Rodney, seu fiel amigo, observa de longe com um olhar preocupado. Viola, você está bem? Parece que tem alguma coisa te consumindo, ele tenta, mas é cortado imediatamente. Bem? Estou ótima, responde ela, sarcástica, com um sorriso que não chega aos olhos. Afinal, não é todo dia que a gente tem a chance de dar o troco na vida. Viola quer mais do que apenas expor o casal. Ela quer ver o sofrimento estampado nos olhos de Luma, quer sentir que Mavi paga por cada erro cometido. Seu comportamento, antes movido por uma busca de justiça, agora se assemelha mais a uma tempestade que destrói indiscriminadamente. Você está indo longe demais, alerta Rodney, mas Viola apenas ri, um riso que carrega a dureza de quem já cruzou a linha do retorno. Rodney, querido. Se você acha que isso é longe, é porque ainda não viu nada. Mas será que alguém é capaz de deter a chefe de cozinha que parece ter esquecido quem era? Ou as consequências de seus atos começarão a surgir mais cedo do que ela espera? E enquanto Viola risca o fósforo para acender uma nova chama, o próximo alvo de sua vingança já está em sua mente, preparando o terreno para o desenrolar de sua trama sombria. O plano cruel de Viola contra Luma e Mavi. O ambiente está carregado de tensão, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Viola, escondida na penumbra de um canto do restaurante vazio, segura o celular como se fosse uma arma. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase assustadora enquanto observa a cena que acabará de capturar. Perfeito, absolutamente perfeito, murmura, enquanto revia o vídeo no qual Mavi e ela trocavam um beijo tão planejado quanto cruel. Horas antes, Viola armara cada detalhe com precisão cirúrgica. Sabia exatamente onde Luma estaria e qual ângulo garantiria que tudo fosse visto sem margem para dúvidas. A chefe havia se tornado uma estrategista do sofrimento alheio, e a cada movimento parecia mais confortável nesse papel. Quando Luma entra no restaurante, a expressão dela muda em questão de segundos. De surpresa para choque, do choque para uma dor tão nítida que poderia ser sentida à distância. Mavi, foi tudo o que conseguiu balbuciar, a voz fraca e trêmula. O silêncio de Mavi, incapaz de justificar o que nem ao menos havia entendido, falou mais alto que qualquer palavra. Assim que Luma sai, o restaurante pareceu mergulhar em um silêncio pesado, mas Viola não consegue conter o sorriso. Sentada ao balcão, ela fez questão de ser vista pelo próprio Mavi, que finalmente entendeu quem orquestrar aquele encontro. Surpresa, querido, disse ela, com um tom que mistura sarcasmo e veneno. Você não é tão esperto quanto acha. Pouco depois, sozinha com Rodney no escritório, ela descrevia a cena como se fosse um espetáculo de sua autoria. Você tinha que ter visto a cara dela, Rodney. Ficou arrasada, coitada, foi um golpe certeiro. Não dou um piscar de olhos para ela querer se separar do Mavi, se é que já não. Mas Rodney não via graça nenhuma naquilo. Ele a encarava com uma mistura de incredulidade e indignação. Viola, isso já passou de todos os limites. Você está destruindo a vida deles. Sua voz era firme, mas carregava um peso de tristeza por quem ela havia se tornado. Limites? Viola riu, o som ecoando pelo ambiente. Ah, Rodney, você é tão ingênuo. Limites são para quem tem medo. Eu já passei disso há muito tempo. Ele balançou a cabeça, sentindo o desconforto aumentar. Você está indo longe demais, Viola. Esse jogo sujo, isso vai voltar para você. E quando voltar, vai ser pior do que você imagina. Viola sorriu, mas havia algo sombrio naquele sorriso. Se for para voltar, que volte, Rodney. Eu estou preparada para tudo.
Enquanto ela falava, em algum lugar, Luma e Mavi estavam tentando juntar os cacos de sua relação, e a sombra de Viola parecia maior do que nunca, prestes a engolir tudo e todos ao redor. E mesmo com os avisos de Rhodnis ecoando no ar, a chefe parecia ter planos ainda mais cruéis escondidos nas mangas. O desabafo de Rhodnis, o rompimento inevitável. A cozinha de Viola nunca esteve tão impecável, mas o clima ali era tudo, menos limpo. Rhodnis entrou, o semblante carregado, e encontrou a amiga mexendo distraidamente em uma panela de molho, como se aquele dia fosse como qualquer outro. Mas nada ali era normal. Viola, eu preciso falar com você, ele começou, a voz séria, quase dura, enquanto cruzava os braços. Ela ergueu os olhos, um sorriso curto e impaciente surgindo no rosto. Se é para me dar outro sermão, Rhodnis, eu vou te avisar, não tô no clima. Ele ignorou o aviso, o peso de suas palavras já transbordando. O que você fez com Luma? Você tá se ouvindo? Comemorando a dor de outra pessoa? Isso não é você, Viola. Ah, por favor, rebateu ela, virando-se para encará-lo de frente. Eles merecem, Rhodnis. Você sabe o que fizeram comigo. Não tem graça ser sempre a idiota que perdoa tudo e segue em frente. Agora eu sou quem controla o tabuleiro, e eles vão pagar um por um. Rhodnis respirou fundo, tentando conter a frustração. E a que custo? Viola, você tá destruindo vidas, e nem parece perceber isso. Ele fez uma pausa, tentando encontrar alguma fagulha da velha amiga naquela mulher à sua frente. Será que você não vê que virou outra pessoa? Que tá se transformando em algo pior que uma Mavi. O rosto de Viola endureceu. A menção a Mavi a atingiu como uma faca. Pior que ele. Rhodnis, você perdeu o juízo? Ele é um monstro, e eu tô só dando a ele o que ele merece. Rhodnis se aproximou, o tom da voz oscilando entre a raiva e a decepção. E a Luma? O que ela fez para merecer isso? Você acha mesmo que é certo arruinar a vida dela também, só porque ela escolheu amar o homem errado? Essa sua vingança tá se espalhando como veneno, e você não tá percebendo que tá envenenando a si mesma. Viola riu, mas foi um riso seco, sem calor algum. Não me venha com lição de moral, Rhodnis. Você quer bancar o bonzinho? Vai lá, faz isso. Mas não tenta me impedir, porque eu não vou parar. Foi a gota d'água para Rhodnis. Ele balançou a cabeça, com o olhar de quem finalmente entende que perdeu alguém. Então é isso? Você escolheu esse caminho? Eu escolhi o único caminho que me restou, respondeu ela, firme. Não conta mais comigo, Viola. Eu tô fora. Chega. Não dá para continuar fingindo que isso é normal. Os olhos dela ficaram frios, mas havia algo mais, algo que ela não deixaria transparecer. Talvez fosse um resquício de arrependimento, sufocado pelo orgulho. Você faz o que achar melhor, Rhodnis. Mas eu não vou parar. Rhodnis saiu sem olhar para trás, mas suas palavras ficaram ecoando no ar. Essa sua vingança ainda vai acabar se voltando contra você mesma. Viola ficou parada por um momento, o som da porta batendo ecoando pela cozinha. Mas, em vez de hesitar, ela respirou fundo e voltou ao trabalho, movida pela chama que agora consumia tudo ao seu redor. E enquanto Rhodnis deixava o restaurante, outra figura familiar caminhava em direção àquele cenário, Marcel, determinado a enfrentar a filha antes que ela cruzasse mais um limite. O confronto com Marcel, um pai diante da transformação de sua filha. Era uma manhã fria, mas o clima na casa de Marcel parecia ainda mais gélido. Ele estava sentado na sala, os braços cruzados, aguardando. Quando a porta se abriu e Viola entrou, o pai ergueu os olhos, e o que viu fez seu coração pesar ainda mais. Ela parecia exausta, mas não fisicamente. Era como se cada decisão dela tivesse arrancado um pedaço do que ela já foi. Viola, ele começou, com a voz carregada de uma calma forçada. A gente precisa conversar. Ela bufou,
jogando a bolsa no sofá com desdém. De novo? Pai, por favor, eu já sei o que você vai dizer. Marcel se levantou, encarando a filha de frente. Será que sabe mesmo? Porque, pelo que vejo, você continua ignorando tudo que eu e o Rodnes estamos tentando te alertar. Vocês não entendem. A voz dela se ergueu, carregada de impaciência e mágoa. Ninguém entende. Vocês não estavam lá quando tudo desabou sobre mim, quando eu perdi tudo. Eu tive que me reerguer sozinha, e agora que eu tô no controle, querem me dizer como devo agir. O pai se aproximou, os olhos repletos de preocupação. Minha filha, eu criei você para ser forte, sim, mas também para ser justa. O que você está fazendo agora não tem nada a ver com a mulher que eu conheço. Você acha mesmo que causar sofrimento nos outros vai trazer sua felicidade de volta? Viola desviou o olhar, fingindo que aquelas palavras não a atingiam. Pai, eu não tenho tempo para filosofias de moralidade. O que eu faço tem um propósito. E se você não consegue entender isso, melhor nem tentar. Marcel suspirou profundamente, a dor transparecendo em cada gesto. Viola, você não percebe o que está se tornando? Eu olho para você e não vejo mais a minha filha. Vejo alguém que está deixando a raiva consumir tudo de bom que tem dentro de si. Ela virou-se de repente, a voz carregada de ressentimento. A raiva é tudo que me resta, pai. Foi a única coisa que me manteve de pé quando todos me viraram as costas. E agora, se você não consegue aceitar isso, talvez seja você quem não me entende mais. Viola, você está cruzando um limite perigoso, ele insistiu, a voz quase implorando. Eu já vi esse caminho antes, e ele não termina bem. Você está se tornando igual ao Mavi, cega pela vingança, incapaz de enxergar o que realmente importa. As palavras bateram forte, mas Viola não deixou transparecer. Ela ergueu o queixo, com o mesmo ar desafiador que vinha usando como armadura. Se ser igual ao Mavi é o preço para ele aprender a nunca mais brincar com a vida de alguém, então que seja. Pelo menos eu vou deixar minha marca. Marcel balançou a cabeça, um olhar de desespero e desolação tomando conta de seu rosto. Se é isso que você realmente acredita, Viola, então talvez eu não possa te ajudar. Mas, filha, escuta bem, uma hora, todo esse ódio vai voltar contra você. E quando isso acontecer, espero que ainda sobre algo de quem você era para você se lembrar de quem perdeu pelo caminho. Ela não respondeu, apenas pegou a bolsa e saiu, os passos ecoando pela sala silenciosa. Marcel ficou parado, com os olhos fixos na porta, como se esperasse que, a qualquer momento, ela voltasse e dissesse que tudo era um engano. Mas Viola seguia em frente, determinada a ignorar todos os sinais, enquanto a rede de consequências se fechava ao redor dela, e a próxima peça em seu plano se aproximava perigosamente do tabuleiro. Viola perde aliados enquanto se entrega ao papel de vilã. A noite caía sobre a cidade, mas na cozinha de Viola, o ambiente fervilhava como se fosse meio-dia. Entre o som metálico das panelas e o aroma de temperos exóticos, a chefe mexia em uma receita com movimentos automáticos, a mente muito longe dali. A cena perfeita de uma profissional dedicada, ou seria apenas uma fachada para a tempestade que fervilhava por dentro? Foi quando a porta do restaurante se abriu abruptamente, e Marcel entrou. O olhar dele, mais grave do que nunca, não deixava dúvidas de que algo estava prestes a explodir. Viola, chamou ele, a voz carregada de decepção. Ela virou-se com um sorriso forçado. Se veio para mais uma rodada de sermões, pai, vai ter que esperar. Estou ocupada. Não, você vai me ouvir agora. Ele avançou até o balcão, a postura firme, mas o olhar traía sua dor. Eu não consigo mais ficar parado vendo você se afundar nessa obsessão. Ela riu, mas o som era vazio, quase mecânico. Obcecada? É assim que você chama o que eu tô fazendo? Eu chamo de justiça. Justiça. A palavra ecoou como um trovão entre eles. Viola, isso não é justiça, é crueldade.
Olha só o que você tá fazendo. Você perdeu o Rhodes, afastou seus amigos e agora tá me perdendo também. Você não percebe? Ela colocou a colher de lado, os olhos estreitos. Se para você, tomar o que é meu de volta é crueldade, então me desculpe, pai. Mas eu não tô aqui para agradar ninguém. Nem você. Viola, pare com isso. A voz de Marcel tremeu pela primeira vez, e era claro que cada palavra vinha de um lugar de profunda tristeza. Você tá afastando todos que te amam. Será que você não vê? Não sobrou mais ninguém para ficar do seu lado. Se ninguém consegue entender, talvez eu não precise de ninguém. A resposta saiu rápida, mas não conseguiu mascarar o brilho incerto em seus olhos. Não diga isso, ele respondeu, quase suplicante. Porque, quando tudo desabar, e vai desabar Viola, você vai olhar em volta e perceber que tá sozinha. E quando esse dia chegar, talvez seja tarde demais. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu nunca precisei de ninguém antes. Não vou começar agora. Enquanto ela se afastava profundo da cozinha, Marcel ficou parado, imóvel, com o coração pesado. Ele sabia que as palavras não tinham atingido o muro que Viola erguera ao seu redor, mas a dor em sua expressão dizia que lá no fundo, ela sentia o peso das escolhas. E mesmo enquanto tentava afastar aquela dúvida incômoda, algo estava prestes a acontecer, algo que testaria até mesmo a determinação fria que a chefe vinha sustentando. Viola abraça a escuridão e enfrenta o reflexo de suas escolhas. Era tarde da noite, e a penumbra do restaurante parecia projetar sombras mais longas do que o normal. Viola estava sozinha, como acontecia com frequência ultimamente. A pilha de papéis sobre a mesa, contas, contratos e anotações de novos planos, estava esquecida enquanto ela segurava um copo de vinho, os olhos perdidos no vazio. É isso então, murmura para si mesma, um tom de ironia misturado com cansaço. Todos contra mim. Até quem devia estar do meu lado. A voz dela ecoou pelo salão vazio, mas não estava realmente só. Marcel, que havia retornado ao restaurante para buscar algo que esquecera, parou à porta. Observou a filha por um instante antes de entrar, os passos lentos e calculados. Viola, você tá bem? A pergunta parecia simples, mas a preocupação genuína em sua voz cortava como um bisturi. Ela deu um sorriso sem humor, virando-se lentamente. Bem? É claro que tô bem, pai. Tô no controle, lembra? Tudo tá exatamente como eu planejei. Marcel franziu a testa, se aproximando. É isso mesmo que você acha? Que tá no controle. Porque, do lado de fora, parece que você perdeu tudo o que importa. Viola levantou-se abruptamente, o copo ainda na mão. Perdi tudo? Não, pai. Eu tô ganhando. Finalmente! Mavi e Luma vão sentir o gosto da derrota, e ninguém vai me parar. E o que você vai fazer quando não sobrar mais nada? Ele não levantou a voz, mas o peso da pergunta caiu sobre ela como um golpe. Por que você tá tão focado em destruir que esqueceu de construir algo para você mesma? Ela riu, nervosa, tentando se recompor. Eu não preciso de nada além disso. Quando eles pagarem, quando eu tiver o que mereço, aí sim eu vou ser feliz. Você tá se ouvindo? Marcel balançou a cabeça, incrédulo. Isso não é felicidade, Viola. Isso é um abismo. E quanto mais você desce, mais difícil vai ser sair. Então me deixa cair, se é isso que você acha. A resposta dela veio cortante, mas seus olhos denunciaram um brilho de dúvida que ela não conseguia esconder. Marcel suspirou, um misto de tristeza e impotência em sua expressão. Eu só queria que você visse o que todo mundo tá vendo, filha. Que ainda tem tempo para mudar, para voltar atrás antes que seja tarde. Viola não respondeu de imediato, apenas virou o copo, observando o vinho girar no fundo. Quando finalmente ergueu os olhos, sua voz saiu firme, mas quase um sussurro. Eu já cruzei essa linha, pai.
Não tem mais volta. Marcel abre a boca para responder, mas é interrompido pelo som inesperado da porta do restaurante se abrindo. Rhodes entrou, o rosto marcado pela preocupação, como se estivesse carregando uma mensagem urgente. O silêncio entre os três era quase palpável, enquanto o amigo hesitava, como se tentasse decidir se suas palavras mudariam algo ou apenas alimentariam as chamas. E ao dar o primeiro passo na direção de Viola, ele sabia que aquele momento poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. Rhodes seduz Luma, fazendo com que ela traia Mavi como parte da vingança de Viola. Mavi descobre a traição de Luma e enfrenta conflitos emocionais com seu amor por Viola. Berta inicia uma auditoria no resort, expondo fraudes financeiras que podem arruinar Mavi. Viola manipula aliados e inimigos, enganando a todos para atingir Mavi. Personagem surge das cinzas, trazendo segredos que ameaçam expor os planos de Viola. Rhodes entra em cena com uma missão que mistura prazer e vingança: seduzir Luma. O plano, arquitetado com precisão por Viola, será o próximo golpe contra Mavi. Rhodes, com seu charme irresistível, mostra que está à altura do desafio. Com sua postura segura e o olhar sempre carregado de intenções ocultas, Rhodes se aproxima de Luma de forma sutil, mas certeira. Em um dos encontros planejados por Viola, ele encontra Luma em um restaurante sofisticado. Entre taças de vinho e olhares furtivos, ele começa a tecer sua teia. Você sempre teve esse brilho nos olhos, mas agora parece mais intenso, dirá Rhodes, enquanto Luma, tentando manter sua firmeza habitual, responde com um sorriso desarmado. Não sei do que você está falando, Rhodes. Brilho nos olhos não paga as contas. Mesmo com essa aparente resistência, o jogo começa a virar rapidamente. Luma, ainda que marrenta, mostra pequenas brechas. Rhodes usa suas palavras como flechas, atingindo-a nos momentos em que ela mais se sentirá vulnerável. Eu sei o que é ser deixado de lado, Luma. Ninguém entende como é ser trocado. Mas eu entendo você, confessa ele, enquanto seu tom sedutor a envolve como um canto de sereia. Luma, sem perceber que está caindo em uma armadilha, começa a se abrir. Eu cansei de ser forte o tempo todo, sabe? Não é fácil ser a única que sustenta as pontas. A conversa, inicialmente casual, toma contornos mais intensos, até que Rhodes, em um movimento calculado, toca sua mão e deixa no ar um convite implícito. Você merece alguém que te enxergue de verdade, que esteja ao seu lado. Enquanto isso, nos bastidores, Viola observa tudo com o deleite de uma rainha que move suas peças no tabuleiro. Sua voz ecoa em uma ligação com Rhodes. Lembre-se, meu caro, não é apenas sobre seduzi-la, é sobre destruir aquele casamento. Faça com que ela queira isso tanto quanto nós queremos. E assim, o jogo se torna mais perigoso, com cada palavra, cada gesto e cada olhar abrindo espaço para uma trama ainda mais explosiva. O mundo de Mavi começa a desmoronar, como um castelo de areia diante da maré. Ao descobrir que Luma terá caído nos braços de Rhodes, ele sente o peso de uma traição que jamais imaginaria enfrentar. Em uma noite tensa, Mavi encontra vestígios da infidelidade. Uma mensagem deixada sem querer no celular de Luma será suficiente para despertar suas suspeitas. Quem é Rhodes e por que ele está mandando mensagens desse tipo para você? Pergunta ele, segurando o celular com a mão trêmula. Luma tenta despistar, mas sua expressão atrai. Você está ficando paranoico, Mavi. É só um amigo do passado. No entanto, a verdade virá à tona quando Mavi, desconfiado, decide confrontar Rhodes diretamente. O encontro entre os dois será carregado de tensão, como uma corda prestes a arrebentar. Você acha que pode se meter na minha vida e sair impune, Rhodes? Esbraveja Mavi, cerrando os punhos. Mas Rhodes, com o cinismo afiado, responde sem pestanejar. Talvez o problema não seja eu, Mavi,
Talvez você não saiba cuidar do que é seu. Enquanto Mavi lida com a dor da traição, seu coração se mostra mais confuso do que nunca. Ele encontra refúgio em Iberê, desabafando sobre o que está vivendo. Eu amava a Luma, mas o que eu sinto por Viola nunca foi embora. Como alguém pode ser tão cruel e tão irresistível ao mesmo tempo? Confessa, passando as mãos pelos cabelos desesperado. Iberê, com a serenidade de quem observa tudo de fora, o alerta. Você está no meio de um jogo que não pode vencer se não abrir os olhos. O que Mavi ainda não percebe é que sua obsessão por Viola será a chave para que ela continue manipulando cada passo dele. Enquanto isso, Viola, sempre um passo à frente, planeja aprofundar ainda mais as feridas abertas no coração de Mavi, enquanto o cerco se fecha com a entrada de um novo adversário. Berta, sempre atenta a cada detalhe, começa a perceber que há algo de errado nas contas do resort. Sua intuição empresarial a conduz a uma descoberta que pode abalar ainda mais o já frágil castelo de Mavi. Ao vasculhar documentos deixados por Tomás, Berta encontra um relatório suspeito que não fecha as contas da empresa. Seus olhos estreitarão enquanto percorre os números. Isso aqui não faz sentido. Ele acha que pode mascarar lucros e ninguém vai perceber, murmura para si mesma antes de chamar um de seus assessores de confiança. Quero uma auditoria completa. Tudo, e eu digo tudo, deve ser passado a limpo. Mavi, por sua vez, será pego de surpresa com a movimentação. Berta está desconfiada? O que ela sabe? Pergunta ele a Volney, já com o nervosismo estampado no rosto. Volney, sempre com o sorriso de quem adora o caos, responde de forma ambígua. Ela sabe o suficiente para acabar com você. E com a gente, se não formos cuidadosos. Enquanto Berta aprofunda suas investigações, confronta Mavi diretamente. A cena será um duelo verbal afiado. Você acha que pode brincar com os lucros do resort, enganar os sócios e sair por cima? Questiona ela, jogando os papéis sobre a mesa com força. Mavi tenta se justificar, mas sua voz traz insegurança. Berta, você está exagerando. É apenas um erro contábil. Porém, a empresária corta sua fala sem hesitar. Erro contábil? Não me insulte, Mavi. Eu sei muito bem como você opera. Isso aqui é fraude, e eu vou provar. O cerco se fecha em torno de Mavi, que sente o chão fugir de seus pés. Ele busca Volney em busca de ajuda, mas o aliado, agora preocupado em salvar a própria pele, deixa claro que não se arrisca por ele. Cada um por si agora, Mavi. Se você cair, espero que caia sozinho. Enquanto isso, nos bastidores, Viola acompanhará tudo com um sorriso sutil no rosto. Ela, que estará sempre 2 passos à frente, planeja o golpe final, enquanto Mavi se afunda em suas próprias escolhas. Viola se consolida como a grande estrategista por trás de cada peça que ruirá o mundo de Mavi. Com a frieza de uma jogadora de xadrez, ela continua movendo aliados e inimigos como meros peões, sempre mantendo sua imagem de mulher redimida e espiritualizada. Na presença de Luma, Viola assume um tom dócil e quase maternal. Luma, querida, eu só quero o seu bem. Passado é passado, não podemos deixar mágoas nos prenderem, diz ela, oferecendo um abraço caloroso. Luma, ainda sem desconfiar das verdadeiras intenções de Viola, se mostra grata. Você é uma pessoa melhor do que eu imaginava, Viola. Acho que eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente por essa segunda chance. Mas, por trás dessa fachada, Viola continua manipulando Rhodes e Volney para garantir que cada aspecto de sua vingança funcione perfeitamente. Em uma conversa particular com Rhodes, ela o incentiva a manter Luma em suas mãos. Lembre-se, Rhodes, ela precisa acreditar que você é o único porto seguro dela. Só assim, o casamento com Mavi desmorona de vez. Rhodes, confiante, responde com um sorriso. Deixe comigo, Viola. Luma já está completamente envolvida.
É só uma questão de tempo. Enquanto isso, Volney, sempre desconfiado das motivações de Viola, questiona seu plano. Você realmente acha que sair impune de tudo isso vai ser tão fácil assim? Diz ele cruzando os braços. Viola, com um brilho nos olhos, responderá sem hesitar. Impune? Volney, eu não preciso ser inocente. Só preciso parecer ser. Com a auditoria de Berta em andamento, Viola ajusta suas estratégias para não ser vinculada diretamente aos escândalos que começarão a surgir. Sempre um passo à frente, ela planeja como utilizar a queda de Mavi para se reerguer ainda mais poderosa. Mas o tabuleiro de seu jogo começa a se complicar quando um novo jogador inesperado surgir, trazendo segredos do passado que poderão colocar tudo a perder.